live tá funcionando. O Jordão, ele não passa em som. Que horas é a entrevista com a minha mãe Lúcia? Quem? Um abraço da galera Serra Gaúcha. Ô, maravilha! Deixa eu colocar aqui. Então, Zé, vai ser assim, eu vou entrar, tá? E vou chamar vocês, tá? Tá. Vou te chamar e você continua. Celso, Ana e companhia, né? Então, aqui já no WhatsApp, tá? A rádio aqui já, não tem mensagem. Ela tá toda tranquila, tá vendo? Coisa boa. O pessoal da live, compartilha aí, viu, Marlon? Marlon tá na live. Marlon, maravilha. Presbítero Marlon, compartilha aí. Um abraço a todos os irmãos. O Celso tá mandando um abraço pra todo mundo. Abraço, Marlon, Celso, Ana, aqui, nós vamos companhia, o Caleb, a Kátia e a todos os irmãos ligados aí, viu? Daqui a pouco começamos com essa entrevista maravilhosa. Tá aqui, ó, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Farroupilha. Adilson, se estiver falando muito, você pode puxar meu paletó, tá? Eu empolgo muito. É isso aí, pessoal. Boa tarde para você que está na sintonia, para você que está de bem com a vida. Estou de volta, estive aqui com vocês até agora. Estou voltando agora com o dedo de prosa especial do sábado. Um abraço especial a todos que já estão conectados, a vocês aí que estão na live. Deus abençoe. Ao nosso amigo Celso e toda a família que está lá em Farroupilha, olha que beleza? Estamos juntos. Nós estamos aqui hoje com a nossa irmã Lúcia e vamos conversar. É um dedo de prosa, né, gente? Falei com ela para ficar bem à vontade. Faz de conta que está contando os casos lá em casa, na beira do fogão a lenha. Aqui nós estamos assim, aqui nós somos família, estamos todo mundo conhecido. É bom demais quando é assim, né? A entrevista, quando é com pessoas do nosso convívio, é bem melhor, que a gente fica mais à vontade, né? Manúcia vai falar muito, vai cantar, juntamente com o Oséias Ferreira, tá a Keila também, né? Ela está escondida ali, ela está nos bastidores, mas está aqui, tá bom? Acompanhando a sua voz. Oséias, bom dia, paz do Senhor, fique à vontade, meu querido. Muito boa tarde, comunicadora. Boa tarde, Dilson. Estou acostumado com bom dia. Tá tranquilo, Bom dia, boa tarde, importante que seja um bom dia. Estou desde cedo aqui, é por isso. Isso é importante. E ao nosso comunicador, Adilson Miranda, a todos os que estão nos assistindo, nos ouvindo, os internautas queridos aí, e já mandamos o nosso abraço, né, para os amigos lá da Serra Gaúcha, Farroupilha. Esse é o Aitê, vamos colocar dessa forma, né? É bom. Minas com o Rio Grande do Sul, ao nosso amigo Celso, irmão, manão do coração, filho dessa heroína, essa guerreira. Também a Ana, essa amiga, essa irmã em Cristo maravilhosa. E aos demais, né, da família. Eu não tenho os nomes, mas a todos vocês recebam aí o nosso abraço especial, nosso abraço mineiro, né, desse que vos comunica, Oséias. E hoje nós temos aqui a visita ilustre. Ilustríssima. Ilustríssima, né, Adilson Miranda? E compondo, né, não está aparecendo, mas temos a Keila. Keila está aqui também. A Keila é a netinha e tirando fotos, está ajudando aí na fotografia. Que Deus abençoe a Keila. Bem-vinda, viu, Keila? Obrigada. E dedo de prosa, especial de sábado. Especialíssimo hoje, muito mais especial. A gente fica assim, já esperando, né? Tivemos o senhor Zé Rafinha nos 2 sábados de entrevista, veio nos conceder entrevista maravilhosa, falando sobre Vespasiano e sua gente.
E hoje nós temos aqui, pessoal, essa entrevista da nossa querida veterana, musicista, regente de coral, coralista, autêntica assembleana. Eu falo dela, irmã Lúcia Tito Moraes, a nossa querida irmã Lúcia. E com um detalhe, pessoal, ela também é a patrona do nosso grupo Jetson, grupo de WhatsApp, os quais compõem os jovens, né? Vamos colocar os jovens, dos quais eu faço parte. Nós fazemos, né? Eu também. Nós fazemos, né? Que é a Geração Eterno Som. Exatamente. Essa é a sigla Jetson, que é Geração Eterno Som, o primeiro conjunto que existiu, e então, da Assembleia de Deus aqui de Vespasiano. Aí nós trouxemos esse nome, né, com uma sigla forte, Jetson, Geração Eterno Som. E todos ligadinhos conosco. Um abraço a todos os demais aí, né, do grupo de WhatsApp Jetson. Todos ligados, por favor, compartilhe, pessoal. Por favor, vamos aí colocando, né, para os demais, para que compartilhem, estejam conosco aqui nesse papo gostoso. E ela é a nossa patrona, é a patrona do grupo Jetson, do grupo de WhatsApp e também da Web Rádio. Com certeza. Viu, Adilson? É exatamente isso. Irmã Lúcia é a nossa patrona. Por quê? O grupo começou na casa dela. Fizemos um encontro lá, não é isso, irmã Lúcia? É verdade. Fizemos um encontro lá e a Luciné, com aquele cuidado que ela tem conosco, um torresminho gostoso, caldo de feijão, caldo de mandioca, doce, canjica. Foi aquele dia especial. Aliás, precisamos nos encontrar novamente, né? Marcarmos lá um dia para estarmos juntos. Pode ficar à vontade, a casa está à disposição. Muito obrigado. Aí, ó, a matriarca já franqueou a nossa entrada à casa lá, né? Isso é muito importante. Eu agradeço as boas-vindas e estaremos lá, né? Estaremos lá. Então, mais uma vez, teremos aqui esse mergulho na história da Assembleia de Deus em Vespasiano, com o coração já assim batendo acelerado, porque vamos entrevistar aqui a nossa irmã Lúcia Tito Moraes, que conhece bem, né, bem a fundo da nossa história. E lembrando que ela vai contar a história da primeira, pessoal, é a primeira igreja evangélica em Vespasiano. Não tinha outra, não tinha outras igrejas, né, não tinha outras denominações. Aqui existia a Igreja Católica, Apostólica Romana, né? Aliás, o nosso abraço aqui aos nossos irmãos católicos que estão também ligadinhos aí, ao seu Zé Rafinha, que com certeza também estará ligado. Ele falou para mim que iria assistir aqui essa entrevista, né? Nos dá a sua ilustre audiência com a nossa irmã Lúcia Moraes. Dizer para vocês que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Na época, os padres, né, Astrogildo e depois o padre José Senábio São Romão, que eram os padres da época. E a Igreja Assembleia de Deus chegou aqui com os primeiros cultos em 1933. Parece que o templo da Igreja Católica foi construído em 1920, segundo relatos. E a Assembleia de Deus chegou em 1933, a princípio com cultos nas casas e depois fizeram um templo, um pequeno templo, um salãozinho de adobro, né? E nós vamos ouvir a nossa querida patrona, a nossa querida irmã Lúcia Moraes, contar essa história para nós, né? Muito bem, pessoal, não posso deixar de registrar o Dedo de Prosa especial deste sábado, tem o patrocínio do MC Materiais de Construção Limitada, que fica na Rua Sergipe, número 81, no bairro Sélvia, com excelente atendimento, qualidade e bom preço. Os atendimentos ali vão do Luciano, né, o vendedor, o nosso querido Luciano, a Fátima, a quem mandamos um abraço também nesse momento, ao Genivaldo, e deste que vos fala, né, o Oséias. E temos lá promoções várias durante toda a semana. Faça-nos uma visita e comprove o que eu estou dizendo, né? E realmente você irá então desfrutar do que temos de melhor com aquele atendimento cordial. Também temos o novo visual barbearia com o nosso amigo Rogério, barba, cabelo e bigode. Quer um novo visual chique? É lá
na barbearia Novo Visual. Rua Doutor José Cândido, número 337, esquina com Rua Doutor José Cândido. Mesmo ali, bem de frente ao MC Materiais de Construção Limitada. Chegando lá, você vai ter o atendimento cordial do nosso amigo Rogério. Pessoal, então vamos de entrevista. Hoje nós temos aqui uma pauta recheada. Nós já apresentamos. Ela é Lúcia Tito Moraes. Vamos falar um pouco dela, né? E, irmã Lúcia, boa tarde e como nos cumprimentamos, né? A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor. Amém. Boa tarde para todos, na paz do Senhor Jesus. Fala mais próximo. Eu me sinto alegre e muito emocionada de estar aqui, de ser convidada. Bondade dos irmãos Oséias. Privilégio nosso. Um privilégio, uma Privilégio bondade dos irmãos Oséias, o irmão Adilson Miranda, Amém. que tiveram a honra de ir em minha casa convidar para estar aqui, falando das maravilhas que o Senhor tem feito para nós até hoje, né? Alegria Porque nossa. é muito importante quantos anos eu tenho esse privilégio, porque eu tenho o privilégio que eu nasci num berço evangélico. Amém. Graças Amém. a Deus. Graças a Deus Deus. nunca deixou eu conhecer esse mundo de horror, esse mundo pecaminoso, né, irmão? Mas me deu o privilégio de até hoje servir a Deus, graças a Deus. Para mim é grande alegria, é um prazer de eu falar isso, que eu sinto essa alegria dentro de mim, porque são muitos e são poucos também que têm esse privilégio que eu tenho tido, graças a Deus. Até aqui o Senhor tem me guardado, tem me dado vitória, pois eu fui, desde o meu nascimento, eu fui criada pela minha avó e quando eu nasci eu fui criada com ela. E ela me criou até os 18 anos de idade. Isso, aliás, segura um pouquinho aí, que nós vamos chegar nessa história linda. Só ela tem história bonita para contar, história emocionante, de superação, né? Coração de cristão. E você que está nos assistindo aí, principalmente os jovens, né? Nós que somos um pouco já de uma geração um pouquinho mais avançada, né? A nossa irmã Lúcia é um pouco mais idosa, mas para os jovens, né? Vocês vão saber do que hoje, né? O que é a história de superação, a resiliência para se viver, a resistência apesar de tudo. Ela remou contra a maré de abandonos, remou contra a maré de desprezos e hoje está aqui para testificar do quanto vale o perdão, do quanto vale o amor de verdadeiro cristão. Verdade. Não é isso, irmã Lúcia? É verdade. O que vale. E, pessoal, ela nasceu em Belo Horizonte em 25 de 7 de 1945. Hoje ela tem 77 anos. E vai fazer dia 25 de 7, já chegando, né? 78 anos. Daqui a uns dias, né? Nós já vamos comemorar o aniversário dela. Orar para que Deus a dê mais vida e saúde. E é um prazer, irmã Lúcia, mais uma vez, tê-la aqui conosco. Olha, ela é filha de Maria José Tito, a conhecidíssima, também é uma das crentes da época aqui, uma das primeiras crentes, uma das jovens daquela época, a conhecida irmã Ica, né? Ela tinha esse apelido, era carinhosamente chamada de Ica. A avó da nossa irmã Lúcia, Maria Tito, a qual chamavam de Maria Tita, né? Feminilizando o nome, né? O sobrenome de Tito para Tita. Então, tinha lá as razões, o povo da época tinha esse tratamento especial e carinhoso com a nossa irmã Maria Tita. Olha, ela vai contar um pouco para nós do seu nascimento e sobre o acontecido pós-nascimento, né?
após a senhora ter nascido. Conta para nós um pouquinho como foi essa história e o exemplo que a senhora nos dá, exatamente desse que eu falei, desse coração cristão que a senhora tem. Pode falar, irmã Lúcia. O meu nascimento, irmão, foi importante. Eu falo que foi importante porque Deus cuidou de mim. Eu nasci, igual o Moisés já falou, em Belo Horizonte. E do hospital mesmo eu fui doada para uma senhora da Serra da Piedade. Essa senhora era uma espírita e ela me levou para a Serra da Piedade, inclusive a minha mãe desorientada, e deixou ela me levar. E quando ela chegou em casa dos seus pais, que eram meus avós, a minha avó perguntou a ela: onde está a menina? Aí ela falou: eu dei para uma senhora da Serra da Piedade. E falou o nome da senhora com a minha avó. No momento, eu não sei o nome dela, porque eu não guardei comigo o nome. Aí a minha avó ficou um pouco brava com ela e, ao mesmo tempo, ela bateu o joelho no chão e orou, pedindo a Deus uma orientação que ela queria ir me buscar para cuidar de mim. Essa a saber, essa é a Maria Tita, a avó da senhora, é a minha avó. E mãe da irmã Ica. Mãe da Ica. Sim, sim. Aí ela orou a Deus e no momento diz ela que tirou uma passagem na Bíblia e a passagem deu certinho o que ela pedia. Que ela pedia que se eu fosse uma pessoa obediente, até que Deus preparasse um esposo para mim, e aí que ela ia me buscar e cuidar de mim. E isso passagem, ela fez uma prova, né, com Deus, fez um voto com Deus que se fosse para ela sair e encontrar a senhora, era na condição de a senhora ser obediente, uma serva de Deus. Verdade. Se não fosse para isso, ela não iria encontrar a senhora na Serra da Piedade. Ela não iria me encontrar. A senhora lembra a passagem bíblica que ela tirou para a confirmação disso? Não, esqueci. Ah, tá. Não guardei a passagem, até hoje eu fico arrependido. Porque a gente fica curioso para saber qual é essa mensagem, né? Eu lembro que ela me deu para me ler, depois deu grande, e a passagem falava certinho o que ela tinha pedido. Aí ela bateu lá em Serra da Piedade e procurou pela senhora lá. Aí eles mostraram onde a casa da senhora era uma dona espírita e ainda, por ela ser espírita, ela tomava muita bebida, vivia sempre tonta. Aí ela conseguiu me achar e pegou eu da mão da dona e me trouxe. E cuidou de mim. Ela cuidou de mim até que Deus preparou o meu esposo, Júlio Moraes, que ele já dorme no Senhor. E aí foi aquele casamento abençoado por Deus. Eu falo que foi abençoado, porque nós foi até os 18 anos que a senhora viveu e conviveu com a avó da senhora, Maria Tita. Aos 18 anos eu casei. A senhora casou? Casei e vivi com ele. Casei em 1964 e vivi com ele até 2012. 2012. Falando do esposo dela, pessoal, nada mais, nada menos do que o nosso saudoso Júlio Moraes. Júlio Rodrigues Moraes. Eu chamava de JRM. JRM. Ele brincava comigo, né? A gente falava e ele rimava. Eu falava Júlio Rodrigues Moraes. Ele falava, come muito e quer mais. Ele tinha essa brincadeira gostosa. E também regente do coral, músico, musicista. E era assim também um contador de causo. Né? Deus sabe todas as coisas, mas quisera eu tê-lo odiernamente para vir e contar causos, contar histórias para nós. Aprendi muito com ele. Inclusive eu tenho uma curiosidade. Eu lembro como se fosse ontem.
quando eu estava preparando para tirar a carteira, aí eu conversei com ele assim, nossa, esse negócio de dirigir é difícil demais. É pé lá embaixo, é mão. Aí ele falou assim, ó, quando você aprender, você não vai nem perceber. E de vez em quando que eu estou dirigindo, eu lembro dele. Que aí ele falou, quando você aprender, você não vai perceber. Hoje é exatamente Aí, foi uma chave que você teve, né? Ele falou, No "Pode ficar psicológico, para tranquilo." te ajudar Eu lembro a de tirar a sempre. carteira. Sempre eu tenho essa lembrança dele. Maravilha. E só um Aí- detalhe, essa senhora que a princípio levou a senhora para a Serra da Piedade, a senhora ficou quantos dias com ela, lembra? Não. Não foi muitos dias, não. Não foi muitos dias. Logo que a minha mãe ganhou a alta do hospital e chegou em casa, a minha avó procurou por mim. Ela falou que eu tinha ido. Diz ela que na mesma semana ela orou, pediu a Deus, e na mesma semana ela foi atrás. Dessa senhora. Foi E ela, atrás e, dessa e, pelo que a senhora contou, essa senhora era uma alcoolista, né? E o pessoal, e o importante aqui, pessoal, é o seguinte, que não existe demérito nenhum na senhora por ser espírita, de Não. forma alguma. Nenhum demérito. Não. Ela tinha um problema de alcoolismo, mas aceitou cuidar da irmã Lúcia. Assim que a irmã Lúcia nasceu, a mãe dela, né, a irmã Ica, na época, com certeza, com a depressão pós-parto, não vamos julgar aqui, né, de forma alguma, porque para tudo tem uma história, né, por trás de tudo tem um porquê, um motivo. Essa senhora, então, espírita, de bom coração, acolheu a irmã Lúcia nos primeiros dias, e a irmã Lúcia foi estar com ela, parece que uma semana. Logo após, a avó dela, a irmã Maria Tita, foi buscá-la, não é isso? Então, aí, a senhora viveu 18 anos com ela, casou, como já dissemos aqui, a senhora bem relatou, com o nosso saudoso Júlio Moraes, né? Irmão Júlio Moraes, presbítero da igreja, um evangelista, um exemplo de um grande ser humano. Pessoal, eu tenho, né, como um pai, né? Eu fiquei órfão de mais um pai. Irmão Júlio Moraes, para mim, eu tenho grande conta, saudosíssima memória. O que eu tive com ele foi coisa maravilhosa. Me aconselhava, me instruía, me ajudava em tudo, né? É um homem que saiu comigo na minha campanha, né? Minha campanha como vereador, os que sabem, né? Ele saiu comigo de casa em casa, das pessoas que ele conhecia, e franqueando a minha entrada nessas casas de amigos dele e falando tão bem de mim, né? E fora política, ele sempre foi um pai para mim desde que eu era pequeno, né? Então quero deixar registrado isso aqui. Então a senhora viveu aos 18 anos, casou-se com ele em 1964, não é isso? Isso. E aqui, olha, a senhora, eu gostaria de perguntar, com tudo isso que aconteceu, com a mãe da senhora em ter dado a senhora para essa senhora lá da Serra da Piedade, uma pergunta que não quer se calar, né? A senhora tinha alguma mágoa dela? Algum ressentimento? Nenhuma. Deus não deixou ter mágoa dela. Nenhum ressentimento, nem uma pontinha assim de mágoa? Não, nada. Eu tinha amor por ela. Tinha um amor perfeito por ela. Que exemplo, meu Deus do céu. Aí, ó. Exemplo. Para aqueles aí, Adilson, que por qualquer coisa, pessoal, Por uma olhada já por um olhar, já está insatisfeito com o outro, já quer tirar a pergunta, já quer tirar satisfações e se magoa. Tem gente que se magoa com perdões. Só de eu pedir perdão para ele já fica magoado. Exatamente. Essa aqui, a mãe, vamos colocar aqui, ela tem uma situação de abandono. A mãe a abandonou tanto uma pessoa. Não abandonou relento, mas entregou para outra pessoa que não era a mãe dela. E eu pergunto hoje para essa cristã, se ela tinha alguma mágoa, ela diz não. Algum ressentimento? Também não. Já começa a entrevista com um grande exemplo, né, a ser seguido. Coração perdoador, né? E com isso, depois de eu casada, eu tive algumas desavenças com ela mesmo. Que as desavenças que eu tive com ela era coisa muito pesada para mim ficar angustiada com ela, mas mesmo assim Deus não deixou eu
eu perdoei ela e de coisas que ela tinha feito comigo, perdoei ela e tudo, e não guardei mágoa dela. Muita gente falava comigo assim, como que a senhora aguenta? Meu Deus, eu não aguentava isso. Eu falei, não, mas eu tenho um coração que Deus me deu para me perdoar. Glória a Deus. Amém. Aí eu perdoei ela em tudo, inclusive na morte dela. Ela adoeceu e tudo, ela morava em Belo Horizonte, ela adoeceu, morava sozinha. Aí ela teve de vir para cá. Ficou dentro da minha casa, eu cuidando dela, até que Deus a levou. E durante eu cuidando dela, Deus tocou no coração dela para consertar a vida diante de Deus. E ela veio para mim, me pediu perdão de tudo, pediu perdão para meu esposo, pediu perdão para a família toda, os filhos todos. Aí todo mundo perdoou ela, e eu orando um dia na igreja, e eu preocupada com a salvação dela, eu orando, pedindo a Deus, assim em silêncio, que me mostrasse se ela estava salva ou não. Deus usou para uma irmã, longe de mim, eu pedindo em silêncio, irmãos, eu não mexia com a boca, pedindo em silêncio no pensamento. Aí Deus usou pedir uma irmã assim, longe de que estava sentado de mim, e falou assim, minha serva. Isso em Vespasiano? Aqui em Vespasiano, no Conjunto Caieira. No Conjunto Caieiras. Cuidava da igreja. Sim, ele era dirigente dessa igreja era. No Vale Formoso, não é isso? Não, era primeiro no Caieiras. E essa irmã profetizou na igreja do Caieiras. Do Caieiras. E como foi a profecia, Aí irmãos? falou comigo assim, minha serva, não preocupa, que eu vou levar, mas primeiro eu vou a preparar. Glória a Deus. E foi assim mesmo, irmão. Deus preparou ela e tudo. A morte dela foi uma tranquilidade. Deus a preparou ela. Uma passagem tranquila. Não, foi uma passagem tranquila. De um coração realmente que foi perdoado, né? Perdoou, e que liberou o perdão. Que arrependeu de tudo. Deus é muito maravilhoso, irmão. A gente falar de Deus, a gente emociona. E a senhora falando me emocionou aqui também, porque são relatos, irmãos, que nos dão exemplo hoje, né? O cristão tem que tomar isso, né, como exemplo, coração perdoador. Porque é aquele tipo de coisa, né? Nós já vamos avançar na entrevista, mas assim, hoje eu vou bem, sou cristão, mas quando tudo está bem. Uhum. Se chegar um dia de me ferir ou pisar no meu calo, como diz o ditado, aí eu deixo Jesus de lado e parto para a briga, né? Esse é um exemplo para nós, irmã Lúcia, que a senhora deixa, né? A senhora já começou com um relato e, ao mesmo tempo, um relato que nos aconselha, né? De termos o coração perdoador. É verdade, porque se a gente não perdoar, não tiver um coração perdoador, a gente não alcança a entrada no céu, né, irmão? Amém. A gente tem de perdoar, isso eu falo sempre com minha família. Vamos perdoar, não vamos guardar mágoa, porque a mágoa impede a nossa entrada no céu. Né? É verdade. Aí é muito importante o perdão. O perdão. Muito importante. Revigora, regenera, é libertador, né? O perdão é libertador. Agora, pessoal, nós vamos falar aqui, olha, ela contraiu um matrimônio com Júlio Rodrigues Moraes, do qual falamos, aos 18 anos de idade. Neste enlace, eles tiveram 13 filhos. 13. Vou citar os nomes. São 10 vivos. Os demais, né, Deus os levou por razões várias. Vou citar o nome. Os nomes são Sônia, a quem mandamos um abraço, Celso, lá do Rio Grande do Sul, que está na escuta nesse momento. Está na escuta. Um outro abraço ao Celso Moraes, a Ana e a família. Enéas, um abração para o mano Enéas. Sandra, abraço para a Sandra e a mãe da Keila, que está aqui conosco, né? Também para o
o nosso querido Adilson Serafim, que Deus abençoe. Lucinéia, essa artista da culinária, uma mão de anjo nesse tempero maravilhoso. Aliás, no dia de entrevista, comi pastel lá com Coca-Cola. Pastel feito no fogão de lenha. Ô, irmão Adilson, você estava aqui. Eu lembrei de você. Só não dá pra trazer, lembra, né? Eu lembrei de você. Aliás, nós lembramos. Eu fui comendo e lembrando. Falando, se a Dilson estivesse aqui. Outro abraço também para Luciene, né? Um abração para ela, pessoa especial, regente do conjunto ali na Assembleia de Deus, Ministério Vespasiano. Também para o Wellington. O Wellington é o outro filho que a senhora teve em memória, né? Que Deus o levou, não é isso? Então, o abraço vai para Sônia, Celso, Enéia, Sandra, Lucinéia, Luciene, Adma, espero que esteja na escuta, né? A Adma, a Eliane, ali, essa pessoa maravilhosa, professora, educadora, professora da minha filha, pedagoga, um abração. Deus abençoe. Teve também a Amélia, também em memória, né? Que Deus a levou. O Arley, um abraço ao meu amigo Arley, gente nossa, gente boa, músico, musicista, uma bênção de Deus, né? É arranjista também. Ele fez um arranjo no hino, Desce Espírito Santo, um hino da minha autoria, e ele fez o arranjo, coisa maravilhosa. A Gislaine, né? A Gislaine também, um abração para ela. E teve um outro filho que é de um aborto espontâneo, né? Não nasceu vivo. Mas a todos estes, né, que eu citei, aos nossos irmãos aí, o meu abraço fraternal e obrigado pela audiência. Então são 10 filhos vivos. E essa matriarca, ela chega até aqui controlando sob mãos de anjo, né? A matriarca que trouxe a família aos pés de Cristo. E pelo que eu conheço dos filhos da nossa irmã Lúcia, nenhum se perdeu. Amém. Nenhum se perdeu. Amém. Para vícios, para outras degradações humanas, nenhum se perdeu. Glória a Deus por isso. Né? Esse é o motivo da gente glorificar o nome do Senhor também, né? Porque tanto o nosso saudoso presbítero, o irmão Júlio Moraes, quanto a nossa irmã Lúcia Moraes, souberam criar, instruir os meninos, os filhos, no caminho em que deviam seguir. E hoje não se desviaram. Graças a Deus por isso, né? Agora, conta um pouco para nós. Aliás, só quer mandar um abraço para eles? Para eles, não. Só mandar um abraço. Abraço para todos os meus filhos, toda a minha família que estão na escuta dessa entrevista. Que Deus possa continuar abençoando a cada um. Eu amo vocês. Oh, maravilha! A mãe mandando um abração aí, né? Agora, irmã Lúcia, tem outros irmãos também, irmãs do ciclo de oração, que estão nos assistindo, irmãos de outras denominações, que também estão nos ouvindo. Manda um alô e um abraço para eles também. Que Deus possa abençoar todos os ouvintes, irmãos em Cristo, de todas as igrejas, mesmo não sendo da igreja, que são católicos e tudo, eu mando um abraço para todos. Um abraço vindo do fundo do coração para todos. Inclusive, aproveitando os abraços aí, a Edna, a filha da irmã Lia Teixeira, está mandando um abraço para a senhora aqui, falou que está sentindo muita saudade, está relembrando os tempos, né? Ela lá em São Paulo ouvindo. Edna de São Paulo, Edna Leite. A Edna, eu tenho ela no Zap, a gente conversa pelo Zap, assim, mando as madrugadas, eu mando oração, ela manda para mim, é muito importante. Sempre as madrugadas eu levanto e oro. Eu acompanho as orações lá. Aí, às vezes, dá aquela vontade de eu cutucar algum irmão, né, na oração, e eu falo, vamos orar.
É hora de orar. Hoje eu recebi Hoje mesmo ela falou. uma mensagem lá, ó. Vamos falar com o nosso general. É, eu vi General. também. Recebi. Estava trabalhando, mas eu vi. É. Eu mandei. Essa é da geração que ainda ora às madrugadas, tem joelhos calejados pela oração. Olha aqui, Graças a mandaram pra Deus. você, olha aqui, ó. Olha aí, ó. Ah, Celso. Celso e a Ana mandou foto aí, ó. meu filho. Ah, isso aí. Agora, irmã Lúcia, conta para nós um pouco sobre a nossa Vespasiano dessa época, né? A época lá de 1940, 50, só nasceu em 45, então só lembra um pouco mais da década de 50, só vai levar um pouco mais. Como fala para nós do comércio, os que existiam aqui, como foi, como era, a senhora participava, trabalhou em algum... Como é que era o nosso comércio aqui? A nossa Vespasiano tão pacata, né, na época. É verdade. Fala um pouquinho para nós aí. A gente tinha, para começar, a gente tinha primeiro o grupo Coração de Jesus, era um grupo só. Ah, coração de Jesus. Era ali onde que... Tá lá era. preservado o prédio até hoje, tá né? lá. Secretaria Aham. de Inclusive eu tive o Educação. privilégio de estudar lá. Ah, é? Eu estudei naquela escola. Lembra da professora? Lembro. Qual? A primeira professora minha foi Dona Piquitita. Dona Pequitita Fonseca. Ela chamava Maria Nativa Fonseca. Maria Nativa ou É, Natividade? Nativa. A segunda, no segundo ano, foi Dona Neném. Dona Dona Neném. Neném. Dona Neném era a mãe Ela da, era mãe do pessoal dos Barros? Não, ela era... Eu esqueci o marido. Dona Neném. Eu sei que ela era... Ela tinha filho que chamava... esqueci mesmo. Mas a senhora lembra que era Dona Neném. Lembra, a Dona E a Neném. primeira A era primeira Dona Piquitita. Dona Piquitita. A segunda Dona Neném. Dona Piquitita era responsável pela festa das bonecas, ela fazia era. festa das bonecas. Nos carnavais vespasianenses, Dona Piquitita tinha uma participação na confecção de fantasias e carros alegóricos. Ela ajudava nas festas tradicionais de Vespasiano, inclusive a festa das bonecas. Lembro da Dona Piquitita, austera, mas de um coração imenso. A senhora gostou de ter tido como professora? Gostei. Maravilha. Gostava delas. Até no terceiro ano eu tinha professor que chamava Dona Ondina. Dona Ondina. Dona Ondina que chamava. Isso. E na quarta série era Dona Mirna. Mirna Salomão Orzil. É. Ex-Miss Primavera de Vespasiano. Ela Pessoa foi minha maravilhosa quarta também. Um série. abraço a Dona Mirna Salomão Orzil. Inclusive foi com ela que eu tirei o diploma da quarta série. Ah, foi com ela? Com Dona Mirna. A senhora teve nobres professoras. É. A senhora teve professoras maravilhosas, de cultura privilegiada. Né? E depois os comércios, tinha ali perto da igreja, lá de cima da igreja, tinha o comércio de Sou Wilson. Senhor Wilson. Senhor Wilson, casado com aquela Dona Maria, a gente chamava Sou Wilson de Dona Maria. Wilson. Ah, tá. Dona Maria de São Wilson, que era atrás da Igreja Católica. Ali. Que tinha uma pensão também. Ali. Ah, tá. Ali tinha um comércio, a gente fazia compra lá de arroz. Vendia os quilos nos pacotinhos, assim. Os pacotinhos de papel. De papel. Se trouxesse, suasse, o arroz ia pro chão. Tinha que ser no embornal. Numa sacola de nylon. Ou de plástico. Ou na capanga. Era mesmo. Pessoal, se situe aí. Dona Maria de São Wilson até hoje tem a casa dela ali atrás da Igreja Católica, não é isso? A filha dela parece que é a Jane, a nossa querida amiga Jane. Muito bem. Tem mais algum comércio? Tinha pra frente, tinha o de São Geraldo Silva. Geraldo Silva. Geraldo Silva era pai do Danilo Silva. Era a venda? Era. Ela era uma venda assim que vendia de tudo. De tudo. Vendia Do até o toicinho. Tudo, vendia tudo. Agora a senhora tem um açougue também, né? O açougue do Tinha um açougue. Sou Isidro. Sou Isidro. Maravilha. Sou Isidro, esse aí era o único açougue que a gente
naquela época a gente tinha. Era o único açougue. Era. A gente buscava, muita gente comprava carne, inclusive eu, mais o meu irmão Paulo, que Deus já levou, a gente ia todos domingos de manhã para comprar aqueles ossos que eles tiravam as carnes, mas tirava assim, mal tirado, deixava muita carne nos ossos. Aí a gente ia, comprava aqueles ossos, chegava em casa, a gente restaurava aquelas carnes, que dava até panela cheia de carne. Oh, maravilha, era um domingo farto. Era alegre, era uma alegria pra gente comer a carne. E comia com o que? Era acompanhado arrozinho, feijão, anguzinho? Como é que era? Comia com arroz, outra hora com a angu com feijão e a carninha. Deu até vontade de almoçar agora. É Uma mesmo? verdurinha. Era Uma verdurinha gostoso, gostosinha. era gostoso. Agora, Adilson, eu já comi, viu, Manúcio? Eu já comi caldo de carne com arroz. Papai também gostava de fazer, né? Eles falavam, agora chamavam de suã. Sua. Né? Ia ferventando até despregar ali, desprender desprender a carne dos ossos, e aí fazia aquela... É bom. Era um caldinho gostoso, né? Era gostoso. Cálcio puro. Era um fortificante. Era né? bom demais. Então ela contou do nosso comércio também, né? Essa memória privilegiada da nossa irmã Lúcia, né? Agora, a Assembleia de Deus chegou em 1933. A senhora nasceu em 1945. A senhora lembra de muitos daqueles que passaram por ela. Dentre os quais, pessoal, não vamos esquecer dele. Aliás, há que se fazer justiça de alguns relatos que existem hoje, mas que não lembram do nome desse grande dirigente. Foi o primeiro dirigente aqui da Assembleia de Deus em Vespasiano. Não podemos esquecer do nome dele, que era o nosso querido, saudoso Antônio Gomes. Antônio Gomes. Não é isso? Era mesmo. Antônio Gomes foi o primeiro dirigente. E, a saber, ele era diácono, ele não era pastor, mas foi designado a cuidar dos crentes em Vespasiano. Porque o primeiro evangelista foi o irmão Irênio, não é isso? Ele evangelizou o povo aqui. Foi. Em seguida, começaram os crentes a se reunir, não é isso? E aí veio o diácono Antônio Gomes. Conta um pouquinho dele para nós. O Antônio Gomes, ele era muito assim, amoroso e, inclusive, ele era assim, ele era dirigente, mas ele era um pouco medroso. Ah, é? Era. O que conta um caso que revele para nós esse medo do Antônio Gomes? Porque uma época, o padre José Senabre implicou um pouco com a Assembleia e Pode contar, pode relatar entrevista com a senhora, fique à vontade. Era aquela época que o povo faz, acho que era fim de ano, que o povo faz missa de galo, sabe? Aí ele, implicado um pouco com os crentes, ele combinou com o povo do Congado e com o povo lá da igreja católica para, enquanto nós estivéssemos reunidos lá na igreja, na passagem de ano, enquanto a gente estivesse reunido lá na igreja, eles saíssem de lá da reunião deles, juntassem todo mundo, e com gado, com tudo, e fosse lá perturbar nós na igreja. Aí essa igreja estava sob dirigência do Antônio Gomes. Antônio Gomes. Sim. Aí eles juntaram, reuniram e foram para lá. Aí chegaram lá, foi chegando, e quem era porteiro era meu avô, José Tito. José Tito, o avô da senhora, meu avô, era o porteiro da igreja. Porteiro lá na igreja. Aí eles foram chegando, eles vieram, o povo lá na igreja reunido, e aí nós escutamos. E não era aquela igreja da São Sebastião 269, não. Era onde é a casa pastoral, que era o salãozinho. Foi esse salãozinho de adobo dessa época. Pequenininho, só tinha uma porta. Aliás, eu tenho uma saudade, eu não vivi nessa época, mas
é como se eu tivesse congregado nesse salãozinho. Pois é. Eu queria muito ter nascido nessa época para participar desses atos no salãozinho de adobo. Inclusive, nesse lugar a porta assim, era uma portinha pequena e tinha um tapa-vento. Eles falavam tapa-vento. Tá. Aí que os irmãos na época tudo usava chapéu. Eles usavam chapéu e chegavam na igreja, tiravam o chapéu, pendurava naquele tapa-vento do lado de dentro. Tinha os pregos para pendurar o chapéu. Aí estava tudo lá, nós lá no cultuando a Deus, e veio com um gado, barulhada, gente gritando e tudo. Aí meu avô estava na porta, meu avô levantou e olhando, e o povo vinha, quem vinha mesmo, uns com pedra, com tudo para poder julgar, turmentar nós lá. E aí quando chegou, os irmãos caçando o irmão Antônio Gomes foi lá para trás, onde era tipo o púlpito, e escondeu lá de baixo. Oh, meu Deus. Ele escondeu lá de baixo, caçava ele, não achava. Só aparecia a cabecinha? Só aparecia ele, assim. Não esqueço disso. Aí procurava, irmão, cadê o pastor? Cadê o irmão? Nada, não achava ele. Quando o irmão foi achar, ele estava agachadinho, na batente, escondido. Então agora, meus irmãos, às vezes para evitar qualquer confronto, vale a pena se esconder, né? A atitude dele foi, a gente julga por medo, mas se ele tivesse ido de peito aberto enfrentar qualquer situação, ia ser um conflito religioso, né? Nada memorável, né? Infelizmente, hoje, antigamente essas rivalidades, né, de repente por ignorância dos líderes, hoje bem diferente. Hoje existe um convívio, né, Keila? Uma convivência maior e melhor, né, entre as religiões. Né? E isso é muito importante. O padre Zé Senabre dessa época, de repente, eu não sei, mas ele pode ter, com certeza, se arrependido. Ele arrependeu, José, porque tá vendo? Deixa eu te contar. Ele arrependeu porque depois ele tornou um amigão do meu avô. Inclusive, quando antes dele morrer, ele pediu que quando ele morresse, ele queria, se fosse ele que morresse primeiro, ele queria, quando o meu avô morresse, enterrasse perto da sepultura dele. Perto da sepultura do irmão José Tito, avô da senhora, que era crente. Se fosse aí, meu pessoal, avô que coisa linda. Inclusive, meu avô morreu primeiro. E ele morreu depois. Ele morreu, eu já era casada. Sim. Ele morreu. Aí a coisa dele foi enterrada. Eles fizeram lá perto da sepultura do meu avô. Olha só, pessoal, que história linda relatada aqui pela nossa irmã Lúcia Moraes. Eu fico aqui assim, isso me arrebata, né? Porque ela contou de um conflito e depois de uma reconciliação. Reconciliou com os crentes, né? E os crentes com ele, porque também devia ter alguém lá dentro que não era muito fã dele, né? Do nosso saudoso, nosso querido Padre Zé Senabre de São Romão, né? Que importante, relato maravilhoso, gostei muito, muito desse. Fora do script, viu, Adilson? Diga-se de passagem. Não estava no script. E você sabe que, fora do script também, que eu já estou entendendo o que vai acontecer, uma segunda entrevista com a irmã Lúcia, que hoje não vai dar tempo. Ali, tá dando 15 minutos. Pessoal, falta 15 minutos para terminar a entrevista. Não, a gente tem mais tempo. Você que não tem mais tempo, né? O problema nós teríamos, sim. Zé, eu quero falar também dos meus bisnetos. Eu tenho... Irmãos, não vamos deixar os bisnetos para trás. Manda um abraço para cada um deles, irmã Lúcia. Eu tenho 12 bisnetos. Meu Deus. 12 bisnetos. Porque eu tenho um bisneto
biológico lá no Rio Grande do Sul, que ele não aceita falar que eu não sou o vó dele. Ah, no Rio Grande do O filho Sul. da Ana. O filho da Eduardo. Ana que a tem, né? A senhora é avó, bisavó dele também. Eu sou bisavó da filha Da dele. filha, sim. Qual que é o nome dele? Eduardo. Eduardo, um abração pra você. E um abraço aqui, ó, da nossa querida Lúcia Moraes, viu? Essa guerreira. Mais algum abraço? E tem as outras bisnetas aqui, né? Mas tem 3 bisnetas aqui e uma lá. Então pronto. Receberam abraço aí? Tem mais? Tem mais? São esses? Ok. Pessoal, olha, a entrevista está terminando. Nós vamos ter que ter Lúcia Morais 2. Tem que ter, não dá não. Tem que ter. Agora vamos aqui, ó, bem rapidinho. Nós temos ali ainda 10 minutinhos, né? Temos 12 minutos. A senhora contou sobre a Assembleia de Deus em 1933. A senhora nasceu em 1945, mas a história ainda estava sendo contada da recém-aberta, recém-inaugurada igreja em Vespasiano. Né? Sobre a... Agora, a senhora falou de uma coisa, pessoal, que fica registrado aqui. O Ciclo de Oração foi fundado não em 1960, nem em 1980, 70, 80, 90, não. O Ciclo de Oração começou através da nossa saudosa irmã Maria Tita. Conta como é que ela orava na igreja? Ela era a... como fala? Zeladora? Zeladora dessa igrejinha. A igrejinha pequena. Ela era zeladora. Mas como ela tinha, assim, pouca força, ela ia para poder limpar a igreja e ela me levava. Aí ela um dia me falou assim, Lúcia, vamos mais cedo para nós orar? Aí nós saímos de casa antes de meio-dia e fomos para lá para a igreja. Aí chegamos lá, joiamos e fomos orar, eu e ela. Então foi as duas que fundaram, não foi só ela. Então aqui, ó, tinha lá a fundadora do ciclo de oração, porque ela iniciou, ela ia no templo orar, ao meio-dia, não é isso? Era. E a senhora ia junto. Eu ia junto. E a senhora ajoelhava lá com ela. Ajoelhava. Então tá aqui, pessoal, registra-se na história, nessa entrevista, a primeira que iniciou uma oração dentro do templo, um ciclo de oração. Entre duas, mas diz a palavra, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, foi a mãe da senhora, a nossa irmã Maria, a avó da senhora, a irmã Maria Tito, que ela chamava Maria Tita, e a irmã Lúcia Moraes, que começaram com o ciclo de oração em Vespasiano. Amém, pessoal? Está aí registrado na história. Isso foi mais ou menos em que ano? 1950? Eu estava mais ou menos com uns 12 anos de idade. Então, só nasceu em 1945, 12 anos, 1958. 1958 começou o ciclo de oração em Vespasiano. Mais ou menos isso. Amém, amém. Registrado, então. Agora, conta-nos algo assim, os hinos da época. E nós vamos cantar. Os hinos da época. Na época tinha... Olha, tinha um hino que o nosso saudoso diácono Antônio Gomes gostava de cantar. A graça de Deus revelada. 205 da água. Isso. Quero revelar algo também, pessoal. Nesses poucos minutos que restam, nós vamos cantar agora. Vamos dar uma palhinha com a irmã Lúcia. Teríamos aqui um violão, mas o violonista não pôde. De última hora ele pediu desculpas, né? E declinou, né, do convite porque ele não poderia estar conosco. Então vamos à capela mesmo. Vou tentar ajudá-la, né? Nós vamos aqui, a Keila também, viu, Keila? Keila está no cantinho aqui, pessoal. Não está aparecendo não, mas ela está aqui nos ajudando muito. E vou dizer a vocês, pessoal, uma coisa aqui interessante. O nosso saudoso Antônio Gomes é pai da dona Leonídia. Dona Leonídia é a mãe do Léo, mãe do Nicolas, aliás, a avó do Nicolas, do Léo, que tem ali aquela loja de celulares na esquina da antiga delegacia, do lado do antigo restaurante Maria Barrinha. É aquela casa ali de frente ao BH, grande BH ali, perto da antiga delegacia. A dona Leonídia, que fazia muitas excursões para Aparecida do Norte,
ela era filha do pastor Antônio Gomes, tá bom? Fica registrado aí, um abraço a toda a família, que com certeza verá essa entrevista, né, através do vídeo na nossa web rádio Jetson, né? E com certeza o nosso abraço fica para essa querida família da dona Leonídia. Um abração. Aqui, olha, os próximos relatos vão ser na próxima entrevista. Na próxima vai ter Lúcia Moraes 2. Qual que é o número mesmo, a graça de Deus? 205 da harpa. 205 da harpa cristã. Aí não dá pra cantar tudo, né? Dá? Vamos cantar. Cantar um trechinho, tem mais um que a senhora queria cantar? Nós vamos terminar cantando aqui, pessoal. Eu já deixo o meu abraço para todos. Irmã Lúcia, manda um abraço da senhora. Um abraço para todos os amigos, irmãos em Cristo e em especial para toda a minha família, o qual está todas dentro do meu coração. Eu amo vocês. Amém. Amo todos os irmãos e em especial a minha família. Amém. Que Deus possa abençoar a todos. Amém. O nosso abraço aqui a todos que estão acompanhando, né? A Keila também, o nosso abraço, viu, Keila? Pelo seu auxílio e ter acompanhado aqui, a nossa irmã Lúcia, a sua avó querida, né? Ao comunicador Adilson. Amém. Eu quero mandar um abraço especial a todos que participaram aqui. A Andrelina está mandando um abraço para a irmã Lúcia. A Andrelina é sobrinha da irmã Irene, irmã Helena André, né? Ela está falando assim, oba, vai ter segunda parte, tá? Então a Eliane também está aqui mandando um abraço, a sua filha, né? Aqui no, eu tô falando aqui no, a Carol Nascimento, abraço recebido, Bisa Lúcia. Mandou um abraço especial. É a menininha dela. Então, gente, eu quero abraçar todos aqui e pedir pro pessoal, compartilha aí a live para chegar em mais pessoas, tá, gente? Você que está na live aí, compartilha para chegar em mais pessoas. E um abraço a todos. Pode 205. cantar. Vou ficar um pouco mais longe do microfone. Isso, A voz não ficar é... muito estridente, né? A senhora não, a senhora tá ótima aí, Tá viu? ótimo, tá ótimo. A minha que é um pouco estridente, vou ficar um pouco mais longe. Pode. Ô, Keila, vem mais pra cá, porque aí você canta com a gente próximo ao Exatamente, microfone. usa aí. Ô, Keila, dá um tchau ali, ó, dá um abraço Parece pessoal. aí, Keila, pelo amor de Deus. Aí, ó, fica perto da sua avó aí. Isso. Pessoal, vamos à capela, não temos o violão, então vamos tirar um tom bom para todo mundo. Esse hino é para enlevo espiritual de todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Um abraço a todos vocês. Graça é o hino do nosso saudoso diácono Antônio Gomes, o primeiro dirigente da Igreja Assembleia de Deus em Vespasiano. A graça de Deus. Tá bom para a senhora? A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, o Senhor, ao mundo perdido é dada, por Deus infinito favor, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, mãe, graça, a graças da graça de Deus, Jesus, graça, a graça eu achei em Jesus, mais alta que nuvens celestes, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus,
graça, graça. A graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova. Tu que vives na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Oh Deus, Aleluia, maravilha. glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Oh, Deus. Irmã Lúcia, agora deixar um abraço nesses 3 minutinhos aí que estão faltando. Deixar um conselho para os jovens, para quem está nos ouvindo aqui nesta tarde. Fique à vontade, irmã Lúcia. Eu quero, neste momento, deixar o meu abraço a todos os jovens, a toda a Assembleia de Deus, ao meu pastor Daniel, a todos os irmãos do coral Filhos de Sião, ao qual eu faço parte, a toda a minha família e a todos, não vou citar nome de todos para não cometer falta, mas a todos os irmãos e amigos, inclusive ao meu irmão aqui, Adilson, Amém. sua família, Glória o a irmão Deus. José aqui também, sua Amém. família. Amém. Que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. Amém. Pode fazer uma oração por nós? Glória a Deus. Pessoal, vamos receber essa oração, a bênção da nossa irmã Lúcia, né? E vamos ter o Lúcia Tito Moraes 2, em breve, se Deus quiser. Pode fazer a oração. Todo mundo agora, pessoal, liga no trono da graça nesse momento. Vamos falar com o Pai. Você de outras religiões, né? Que não é evangélico, católico, protestante, espírita, budista, seja qual for a sua religião. Vamos falar com o Pai nesse momento. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de oração. E é em Deus que encontramos essa paz, Glória né? a Deus. E é Deus que encontramos alívio. Vamos orar com a nossa querida irmã Lúcia Moraes, já nos despedindo nesta tarde. Um abraço a todos. Um beijo no coração. Amém. Senhor Jesus, Sim, meu Deus. aqui neste momento estamos para te pedir, Senhor, perdão de todas as nossas falhas, Sim, nossas Deus. fraquezas, porque somos pecadores, sabemos que somos falhos. Mas o Senhor é o Deus perdoador. Sim, O Senhor é o Deus. Deus maravilhoso. O Senhor é amoroso. Papai da glória, eu te agradeço por este momento que tu permitiu estar aqui, louvando Aleluia. na tua presença, Oh, glória a Pai. Deus. Amém, Oh, meu Jesus. Deus, venha abençoar este local. Abençoa, Senhor. Abençoando, Deus. Senhor, o proprietário deste local. Sim, meu Deus, Em abençoa. nome de Jesus eu te peço, abençoando todos os irmãos que estão nos ouvindo esta tarde, Sim, meu a Deus. todos os amigos, que Deus possa abençoar, salvar aqueles que Sim, não são Jesus. salvos. Abençoa, Em nome Jesus. de Jesus. Sim. E aqueles Nós somos que gratos, estão Jesus. fora dos seus caminhos, voltar para os caminhos do Senhor. Sim, Jesus. Porque o Senhor está perto de voltar para buscar a tua igreja. Oh, aleluia. Em nome de Jesus eu Oh, te peço glória e te a Deus. Nós agradeço. pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Pronto. É bom, né? Porque ser 2 horas, né? Deus, é uma pena, realmente, viu? Mas voltaremos. Gostou? Nossa. Gostou demais, né? Voltaremos. Explorar, Em nome de Jesus. explorar a memória, não pode ficar parado, esse povo fica tudo, pois é, esse povo fica tudo parado em casa, não pode não. A senhora tem muito, mas muito história ainda a pra nos contar falar, ainda pra nós. tem muita história para contar. Fica a segunda parte, nós vamos marcar. O pessoal da live, Deus abençoe a todos, viu? Deus abençoe, um Compartilha abraço aí, a viu, todos. gente? Compartilha aí em nome de Jesus. Nós vamos fechar a live aqui. Compartilha aí. Amém. Dá um tchau lá. Deus abençoe todo mundo aí, gente. Deus abençoe a todos os irmãos.